Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente ao tema de problemas então com notação científica, isto obviamente inserido então na disciplina de matemática do oitavo ano, já um problema com o novo programa de matemática. Bem, o desafio consiste no seguinte: uma indústria produz então folhas de alumínio com 120, quer dizer, este símbolo é o símbolo do micron, né, aqui com um U e um M. E temos aqui, quer dizer, 1 micron é exatamente igual a 10 elevado a menos 6 metros. Então temos, a indústria produz então folhas de alumínio, onde cada folha tem então 120 microns de espessura. Qual deverá ser então o mínimo número de folhas de alumínio para garantir uma espessura de pelo menos 1 centímetro? Quer dizer, estes problemas de notação científica, normalmente a estratégia que eu utilizo para resolvê-los é aplicar uma regra de 3 simples. Só que para aplicarmos uma regra de 3 simples, eu preciso de ter as componentes todas nas mesmas unidades. Então quer dizer, eu tenho aqui, vou reduzir tudo para metros, vai tudo para metros. Então tenho 120 microns, e se eu sei que 1 micron é exatamente 10 elevado a menos 6 metros, então quer dizer que 120 microns há de ser exatamente igual a 120 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Quer dizer, e isto que vocês estão a ver aqui é exatamente a espessura de cada folha que a indústria então produz. De cada folha. Tudo bem. Depois, quer dizer, eu quero garantir, quer dizer, eles vão então tirar assim várias folhas, quer dizer, depois aqui outra em cima, depois outra em cima, né, desta, outra em cima. Eles querem garantir que depois a espessura, quantas folhas é que eu vou ter que empilhar, entre aspas, de forma a garantir que esta espessura seja exatamente igual a 1 centímetro. Quer dizer, este 1 centímetro também vou reduzi-lo para metros. E isto passando para metros, quer dizer, é fácil, porque ficaria 0,01 metros. Tudo bem. Agora, o que farei aqui é exatamente então a aplicação da regra 3 simples. O que eu quero saber, né, eu sei que cada folha tem uma espessura de 120 vezes 10 elevado a menos 6 metros, e quero saber quantas folhas é que eu preciso de tirar, de forma a que garanta esta espessura de 0,01 metros. Quer dizer, este número até me daria jeito a transformá-lo em notação científica. Então, para transformá-lo em notação científica, quer dizer, a vírgula tem que ficar imediatamente ao primeiro número, à direita do primeiro número diferente de 0, quer dizer que andaria aqui uma casa e depois andaria duas. Então ficaria com 1 vezes 10, e visto que, quer dizer, esta quantidade é menor do que a unidade, quer dizer, isto vai ficar aqui com um expoente negativo. Então, quer dizer, se andei aqui duas casas para a direita, terei então aqui o expoente menos 2. Agora, sim, vou proceder ao cálculo do número de folhas de forma a garantir esta espessura. Então, para isso, trabalharei uma regra 3 simples. Como? Vou dizer então que uma folha tem então a espessura, esta aqui, né, os 120 vezes 10 levantado a menos 6 microns. Da mesma forma, né, que terei aqui quantas folhas, então vou designar por x, eu preciso de ter, de forma a que esta espessura deste determinado número de folhas seja exatamente esta espessura que me estão aqui a pedir. Quer dizer, isto está em metros, obviamente por isso é que fiz a redução, teria então aqui 1 vezes 10 levantado a menos 2. Ok. E agora é uma questão de... Ui, peço aqui desculpa por isto, andei demais. E então agora isto é uma questão simplesmente de resolverem a regra 3 simples. Se vocês estão recordados, quer dizer, vão dizer então que este x há de ser igual. Multiplicam aqui na diagonal, né, os dois números que possuem na diagonal, e depois dividem pelo que sobra. Sendo assim, isto ficaria 1 vezes 10 levantado a menos 2, vezes 1, como 1 é um elemento neutro, continua igual, a dividir então por 120 vezes 10 levantado a menos 6. E agora, como é que eu vou então resolver, este problema? Quer dizer, para vocês dividirem em notação científica,
A estratégia que usamos é partir assim esta fração aqui pelo produto e dizer então que este x, que é um número, né, a quantidade de folhas, seria igual e ficarem com 1 sobre 120 vezes então a divisão das potências de base 10, ou seja, 10 elevado a menos 2, a dividir então por 10 elevado a menos 6. Agora, aqui terão então que fazer a divisão do 1 por 120, o que, quer dizer, neste tema vocês podem usar a calculadora, então nem se devem chatear muito. Se não teríamos de estar aqui com algumas artimanhas algébricas, mas visto que podem usar a calculadora, dividem então o 1 por 120 e isto é exatamente equivalente. Quer dizer, isto fica... Eu vou colocar mesmo aqui o número que apareceu, que é 0,8... Não, 0, esse aqui, desculpa. 0,008. E depois tenho uma dízima infinita periódica. Quer dizer, depois deste 8 era um conjunto infinitos de 3. E depois vou multiplicar e vou efetuar aqui a divisão destas potências de base 10. Quer dizer, para isso vou-me então servir das regras das potências. Quer dizer, eu terei aqui 10 elevado a menos 2 a dividir por 10 elevado a menos 6. Bem, das regras das potências que vocês aprenderam, quer dizer, nós, visto ser uma divisão de potências com a mesma base, damos então a mesma base e subtraímos expoentes, ou seja, ficaria menos 2, cuidado agora aqui, menos e depois o segundo expoente que seria menos 6. Reparem que menos 2 menos menos 6 é a mesma coisa que ter... Reparem que menos com menos dá mais. Então seria a mesma coisa que ter menos 2 mais 6. O que seria exatamente igual a 4. Quer dizer, isto dá então 10 à quarta. Sendo assim, vou voltar aqui ao meu valor. E então vou colocar assim 10 à quarta. Quer dizer, este cálculo agora está assim bastante acessível de fazer, porque multiplicar por uma potência de base 10, quer dizer, vocês vão pegar então aqui na vírgula e vão deslocar a vírgula para a direita, né, neste sentido. Vão aumentar o número, né, e vão deslocar a vírgula tantas casas quanto é o vosso expoente. Ou seja, se o expoente é 4, a vírgula está aqui, andaria uma, andaria 2, andaria 3, andaria 4. Sendo assim, este valor de x ficará então 83, não se esqueçam do período, ok? E então o número de folhas que eu teria que empilhar para ter exatamente 1 cm de espessura seria então 83,333. Mas agora reparem numa coisa, eu não posso ter 0,3 folhas, eu não posso ter 83 folhas e depois mais um terço. Quer dizer, as folhas terão que ser de números inteiros. E repara que vos dizem aqui qual deve ser o número mínimo de folhas, de forma a garantir pelo menos 1 cm. Então reparem, eu com este valor garanto exatamente 1 cm. Mas agora, quantas folhas é que eu terei que produzir no mínimo? Terei que produzir então, arredondo para 83, né? Ou então para 84. Vamos imaginar que fazíamos aqui o arredondamento, né? Para 83. Será que com 83 folhas eu garanto um mínimo de pelo menos 1 centímetro? Será que eu tenho essa garantia? Com estas 83 folhas? Não, porque o cálculo que eu fiz aqui na regra 3 simples foi um cálculo para ter exatamente 1 cm. E para ter exatamente 1 cm eu teria que ter 83,33333, infinitamente, folhas. Ou seja, eu se tiver 83 folhas, eu tenho quase 1 cm, mas não tenho 1 cm, nem tenho nem muito menos, pelo menos 1 cm. Então vocês, nesses casos, nos pedem para garantir o mínimo, quer dizer, vocês devem arredondar por excesso sempre, ou seja, quer dizer, arredondar para o próximo número inteiro, que seria exatamente eu imprimir 84 folhas. Quer dizer, imprimindo 84 folhas é o mínimo que eu tenho que imprimir para ter então a garantia de que elas todas juntas tivessem então uma espessura de 1 cm. Agora era mesmo uma questão de responder, quer dizer, no mínimo teria de produzir 84 folhas, ok? E então o problema estaria então resolvido. Normalmente estes problemas de conotação científica
resolvem-se através da regra 3 simples, onde vocês terão que ter o cuidado de, na regra 3 simples, ter as medidas todas na mesma unidade. E depois, quer dizer, o que andará aqui envolvido são cálculos com números em notação científica, aplicando, obviamente, as regras das potências e as estratégias, então, para calcular em notação científica. Fica, então, aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande, grande abraço.